Boa noite, meus irmãos, boa noite. Graças e paz. Eu já vou sair daqui, eu preciso. O pastor me pediu para vir passar o negócio no computador, eu vou me perder, mas antes eu queria liberar as crianças, acho que hoje tem berçário. Só berçário. Só berçário, né? Então, berçário, que acho que até 4 anos. É isso? Até 3 anos pode subir lá no berçário, que vai ter hoje a aulinha lá. A aula. Obrigado. Eu não sou muito bom com essas tecnologias, eu me perco todo, mas vamos lá que dá certo. Eu acho que o pastor vai dar um aviso depois do culto, vai falar sobre a sexta também, se você já bom? Já falar, pode tentar. Tá. Então eu vou adiantar aqui, da cesta de amor a gente já tem quase uma completa. Estava conversando com a cidadã que está responsável por organizar os alimentos. O que está faltando mais aí, que a gente vai pedir para os irmãos, é mais a questão de material de limpeza e higiene pessoal. Acho que tem mais alguns itens, mas a gente vai trocar a lista. E como tem bastante itens sobrando ali, por exemplo, o saco de arroz já tem 3 pacotes de 5 quilos. Então a gente vai dar uma mudada lá na listinha para suprir toda a cesta. Então a partir de semana que vem você pode ir lá preencher. E qualquer coisa, fale com a Rai e com o Luiz aí, são os dois aí que estão correndo com essas coisas. Esse é o aviso que eu falei que não ia dar, o pastor falou que o pastor vai dar os avisos no final, aqui essa foi uma incumbência da Andresa, a esposa dele, depois ele liga com ela. A Jacira falou hoje de manhã sobre a questão da biblioteca, já está funcionando a partir de semana que vem, e aí as pessoas podem pegar os livros a partir de semana que vem, é só fazer o cadastro, e-mail, endereço, CPF, número de cartão, vocês podem passar para ele, tá? A Andresa vai estar lá atrás, se você já quiser fazer o cadastro, que acho que vai ser tudo digital para poder pegar. E aí ela pediu para mim indicar alguns livros. Eu peguei só os que eu li, que foi que a Jéssica pediu, e eu tentei pegar um de cada, então vou falar rapidamente. Esse aqui é O Peregrino, uma capa diferente, mas não sei quantos já leram. É um livro fantástico que vai tratar John Bunyan, acho que é assim que se fala. Ele trata de forma lúdica, de forma ilustrativa, como é a vida de um cristão após a conversão até a chegada no céu. É um livro fantástico, um ótimo livro para ler com as crianças, dá para evangelismo, fantástico. Eu super recomendo. Aqui só tá os que eu recomendo. Tem mais lá que eu recomendo, mas eu peguei só alguns. Esse aqui é para quem gosta de história, Marcão. Não sei se você tem. Cristianismo através dos séculos, uma história da igreja cristã. Se você quer conhecer um pouco mais da história, de como foi o desenvolvimento da igreja durante a história, depois dos apóstolos, esse livro ele traz um resumo bem legal, bem simples. É difícil de ler, porque a história eu não sou fã, mas quem gosta de história é um livro fácil de ler, não é muito difícil não. Eu recomendo também, uma ótima leitura. Essa aqui é para todas as pessoas, não só maridos e esposas, os conflitos no lar e a escolha do pacificador. Quem é que não tem conflito nos seus relacionamentos diários? Acho que todo mundo tem. Então esse é um baita de um livro, editora sensacional, é um guia bem prático, ele é bem didático, dá vários exemplos, a linguagem é super simples, para você aprender a como resolver e lidar com conflitos no lar e as escolhas do pacificador. Estou acabando, hein? Por isso que eu deixei alguns de fora. Põe a ordem no seu mundo interior, esse também é um fantástico. Ele vai trazer a ideia de como a gente pode trabalhar o nosso coração para abandonar as questões dos nossos pecados, as nossas dificuldades. Eu gosto da abordagem que ele traz nesse livro, que ele vai dizer que muitas vezes a gente quer abandonar todos os pecados. Isso nem sempre é real, é realista para a nossa realidade. Então ele fala para a gente focar em alguns pecados, as pedras grandes, que acho que é o exemplo que ele usa, e ir abandonando. A partir do momento que você abandona as pedras grandes, você começa a olhar para pedras menores, digamos assim, para outros pecados. Muito bom, esse livro também é fantástico, tudo isso está lá na biblioteca, disponível, né? E o último, esse é meu livro de paixão, não se assuste pelo tamanho, as letras são grandes, Instrumentos na Mão do Redentor. Esse livro é sensacional. Se você quer ser transformado e ser desafiado a servir na igreja, esse é um baita no livro, que vai falar que todos nós fomos chamados a
aula de hoje da EBD, fomos chamados para servir na igreja. Esse livro vai desafiar para isso. Também leitura fácil, espaçamento grande, o módulo esse é fantástico, pode levar, eu recomendo. E acabou meus recados. Pode pegar lá, já está disponível a partir de semana que vem. Dito tudo isso, hoje eu tenho a tarefa de continuar o Sermão do Monte, o estudo do Sermão do Monte. Semana passada eu e a Jéssica não estávamos, nós três, né? Estávamos viajando, estávamos no acampamento que a gente foi casar, um casal de amigos lá em Paraty, foi um tempo gostoso de descanso, mas essa semana já voltou a rotina e o descanso já foi para as culturas, né? Já estamos cansados de novo. Mas a gente não pôde participar, mas é um privilégio a gente estar gravando aí hoje com 2 meios aqui, eu tô até... e ter essa gravação disponível para a gente assistir depois é um privilégio. Então, se você perdeu alguma série, alguma das pregações, tem aí disponível, assista no nosso YouTube da igreja aí e continue acompanhando, divulgando. É uma ótima forma de evangelismo, até como o Arilson trouxe aí. Às vezes a pessoa está querendo conhecer mais sobre Deus, acho que é uma ótima oportunidade. Antes de entrar, eu vou usar o resumo que o pastor trouxe semana passada, só para deixar marcado na mente de vocês o que a gente já aprendeu até agora. Semana que vem vai ser, entre aspas, a última pregação do Sermão do Monte, que vai chegar em dezembro, vai entrar as pregações natalinas, já estamos no Natal aí já quase. Então, esse PowerPoint que o pastor fez é para grifar na sua mente. Sermão do Monte que está em Mateus 5 a 7. A gente já aprendeu capítulo 1, do 1 ao 12, sobre todas as bem-aventuranças. Foi uma série bem legal de olhando as bem-aventuranças que o Senhor traz, quais são as características, o que se espera do cidadão do reino de Cristo. Aí a gente viu no versículo 13 a 16 o resultado, que é ser sal e luz da terra, impactar esse mundo e ver uma vida transformadora. Depois a gente começou a ver, a partir do versículo 17 ao 48, Cristo e a lei. Cristo olha para o Antigo Testamento, olha o ensino que os fariseus estavam ensinando, e ele traz a interpretação correta da lei do Senhor, e de certa forma até amplia em alguns aspectos. Esse acho que é capítulo 5 aí. 17 a 21, a gente viu sobre a esse é difícil, eu vi hoje e falei, rapaz, o pastor gastou as palavras. Só coloquei a preferência da escritura. Tá. A preeminência das escrituras, esse é difícil gravar, e depois manda lá no grupo. A permanência nas escrituras, imagina a pertinência e o propósito. Acho que o pastor falou, é difícil, esse eu vi, eu achei difícil. Ih, rapaz, configurou. No 22 ao 48 a gente falou sobre as questões de Cristo e a lei, falamos sobre o assassinato, sobre a questão do adultério e divórcio, sobre os juramentos, o pastor Wagner, sobre a questão da credibilidade da nossa palavra, sobre a questão da vingança, a gente pode sair e se vingar olho por olho, né, que a gente viu, e amor aos inimigos, amar aos nossos inimigos, com o pastor, fugiu o nome dele? Henrique, isso. E entramos no capítulo 6. Tudo isso foi do capítulo 5. Hein? No capítulo 6, semana passada, o pastor leu o versículo 1, que faz a introdução para todos os 3 próximos temas que o capítulo 6 vai trabalhar, que é a ideia de atos de justiça, né? O Senhor fala que os homens praticam atos de justiça, só que Cristo vai mostrar que os homens praticam de forma errada, né? com hipocrisia. E aí ele dá 3 exemplos de quais são os atos de justiça que os homens praticam, que é a oferta, que foi semana passada o pastor que pregou, ofertar sem hipocrisia, essa é a ideia que o Senhor traz. O de hoje, que é o que eu vou falar, que é oração, orar sem hipocrisia. Os fariseus, a gente vai ver, os gentios também oravam com hipocrisia, com o intuito de ser visto. E semana que vem o Odir vai trabalhar sobre a questão de jejum, sem hipocrisia. Se você tem alguma dúvida sobre jejum, semana que vem é o dia de trazer a listinha, viu? Menos amado.
Semana passada o pastor falou sobre o perigo da falsa justiça, que é ofertar sem hipocrisia. Esses foram os dois pontos que ele trabalhou aí. A prática, a recompensa de ofertar hipocritamente. Qual é a prática de se ofertar e qual é a recompensa? Isso aí vocês viram semana passada. E qual é a verdadeira prática e a recompensa da verdadeira doação? Como é a forma correta de se doar, de suprir a necessidade dos pobres? Tudo isso foi semana passada. Se você perdeu o primeiro, assista um coisinho. E hoje orar sem hipocrisia. E aí eu vou colocar no final, senão eu vou me perder. Agora vamos começar. Como eu já disse, o capítulo 6, versículo 1, pode abrir lá em Mateus 6:1, se você já não está com a sua Bíblia aberta. Jesus vai falar no versículo 1 a seguinte coisa, Mateus 6:1: cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Vamos orar, e aí depois a gente entra no nosso texto. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, por esse momento onde a gente pode dedicar esse momento de adoração ao teu santo nome, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso e que oportunidade tremenda a gente poder se reunir para te adorar e aprender da tua palavra. Me usa agora, Senhor, para trazer esse estudo sobre a tua palavra, que não seja eu falando, mas o Senhor falando através de mim, e que saiamos daqui, Senhor, impactados para sabermos como orarmos de coração, uma motivação correta. Capacita, nos desafia e nos direciona, Senhor, é o que eu oro. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém. Como o pastor disse semana passada, eu já repeti 2 vezes, a primeira coisa que eu quero destacar antes de entrar no meu texto é do versículo 5 até o 15, são esses 11 versículos aí. Eu queria destacar essa ideia. Muitas vezes a gente tem a ideia errada de que o cristão não pode praticar atos de justiça, ou como a minha tradução aqui, boas obras, né? A gente fica meio perdido de quais são as boas obras, o que é boas obras. E Jesus aqui ele demonstra que aqueles homens daquela época já praticavam três boas obras, que era ensinado largamente no judaísmo, que era a questão das esmolas, de ajudar o pobre, essa era uma questão. A questão da oração, os judeus faziam oração 3 vezes ao dia. Esse é só um dado interessante, não tem nenhum mandamento nas escrituras falando que a gente deve orar 3 vezes por dia. Diz a tradição que depois que os judeus vivem o exemplo de Daniel, aí Daniel que se separava 3 vezes ao dia para orar, depois daquilo, do exemplo de Daniel, os judeus começaram a se reunir 3 vezes ao dia para orar ao Senhor, uma de manhã, outra à tarde, outra à noite. E a última era a prática do jejum, uma prática não é praticada hoje por nossos dias, mas eu creio que é uma prática que a gente deveria também aprender e se dedicar a fazer. Semana que vem o dia continua, se eu não vou dar spoiler não, uma prática sensacional. Mas é interessante que Jesus ele não questiona e não nega que são atos de justiça. Jesus vai, desde o versículo 1, acusar a motivação do coração dessas pessoas. Ele vai falar que todas essas pessoas faziam essas atitudes, esses atos de justiça, com o propósito de terem uma recompensa, de serem vistos. E é o que a gente vai ver a partir de agora. Vamos ver, meu texto é sobre oração, vamos ler ele inteiro e depois a gente vai ler. Eu vou pedir para cada um, se puder ir lendo aí junto comigo, a partir do versículo 5, vou ler o 5 e aí vocês podem ler. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peças.
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Aí, obrigado. Dentro desse parágrafo todo, dessa parte, está uma das orações mais conhecidas aí por todos, que é a oração do Pai Nosso aí, é muito falada, muito orada. Muitas vezes a gente perde o principal sentido que Jesus está querendo nos ensinar com a oração do Pai Nosso. Nesse texto, Jesus vai usar, o Wilson falou hoje de manhã da questão da hipérbole, o pastor falou, e aí eu estava preparando, falei, vou falar uma outra. Jesus vai usar de contraste aqui para tentar trazer um ensino e ilustrar às pessoas a diferença. Eu fiquei gravando, mas não tem outro jeito de falar. Contraste, Jesus vai usar uma coisa que as pessoas estavam fazendo que não deveria ser feito, que não deveria ser replicado, e depois ele vai contrastar com um modelo que deveria ser. As pessoas estavam orando de uma maneira, com um propósito, com uma motivação, e Jesus nos primeiros versículos vai mostrar qual era essa motivação e que isso não deveria ser feito. Ele já começa com isso, e depois ele vai mostrar qual é o padrão, como deveria ser o modelo de oração que a gente deveria fazer. Então vamos lá? Eu não sou bom nos slides, eu praticamente copiei aí do pastor e só mudei as palavras aí e mudei meu texto. Então é isso que a gente vai ver hoje. Eu não sou muito bom nessa parte mesmo não. Mas vamos lá. Jesus utiliza ele mostra dois modelos de como nós podemos orar de forma hipócrita, que nós não devemos fazer. Começa assim no versículo 5 e no versículo 7. E quando vocês forem orar, não sejam, no versículo 5 e no 7 ele fala, não use. Por duas vezes Jesus vai usar a palavra negativa para mostrar dois modelos errados que as pessoas faziam naquela época. A primeira, que é muito conhecida, é o modelo de oração hipócrita, oração para ser visto. O versículo 5 e o 6 vai mostrar um modelo de oração que as pessoas faziam com o intuito de se mostrar, de serem vistos pelas pessoas. Ele vai falar que essas pessoas gostavam de orar em pé nas cidades, nas praças, para serem vistos. Quando eu estava estudando, eu pensei logo no exemplo de Lucas 18. Vamos lá para Lucas 18? Jesus vai mostrar o mesmo exemplo de um grupo que costumava fazer bastante isso. Lucas 18, do 10 ao 14. Vocês podem ler um minuto, por favor. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava em si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aí, obrigado. Eu usei esse exemplo que foi o pastor Tiago pregou, que mostra claramente o fariseu praticando os 3 atos de justiça: a oração, ele orava em pé, batendo no peito, falando graças a Deus que eu não sou como esse publicano. Eu jejuo e dou o dízimo de tudo. Era uma prática comum daqueles homens naquela época
quererem glória, atenção, chamar atenção e ser visto como pessoas santas pelos outros. E como fazer isso? Através da oração. Como você pode receber um status de santidade, de uma pessoa que se preocupa com o Senhor, quando você está orando? Orando em pé, nas praças e nos locais onde essas pessoas são vistas. O intuito principal lá de Mateus, pode voltar para Mateus 6, quando Jesus está falando, é que essas pessoas tinham a motivação errada. A motivação dessas pessoas era serem vistas e elogiadas por outros. A grande questão daqueles homens, daqueles fariseus, não era ter um momento de comunhão com o Senhor, um momento de entrega, de oração, de se levantar, de se doar ao Senhor e clamar por misericórdia, por socorro e ajuda. Jesus está mostrando que parte da hipocrisia desses homens era querer ser visto e observado por todos eles. E aí o versículo 5 fala que eles receberam a sua recompensa. A recompensa que eles ganharam foram ser vangloriados, vistos e honrados pelos homens. E aí Jesus vai trazer um contraponto. Vocês não devem fazer isso. O grande propósito, o primeiro ensino que Jesus vai trazer da oração, não é trazer honra e glória para si. Ao contrário, o versículo 6 vai trazer que a gente deveria ter a motivação, quando estamos orando, de entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao nosso Pai que está em secreto, ter um momento de comunhão e adoração somente com o Senhor. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Que a nossa motivação, a nossa preocupação na oração não deveria ser com quem está ouvindo, se eu estou usando palavras bonitas ou não, se eu estou usando uma roupa diferente ou não, como eu coloco as questões ou não. A minha preocupação, em primeiro lugar, na oração deveria ser com quem está me ouvindo. O Senhor não está preocupado se eu falo bem, se eu estou bem vestido, se eu tenho um bom conhecimento teológico. O Senhor está preocupado com as questões internas do meu coração, com a motivação que eu tenho em buscá-lo por ajuda. A questão interna que eu tenho de dependência dele, de total dependência realmente para súplica, adoração e derramamento de coração. Há um grande contraste quando eu estou orando numa praça, que eu quero ser visto, e aí eu procuro usar palavras bonitas, roupas bonitas, para chamar a atenção das pessoas. E há uma grande diferença quando eu estou fechado dentro do meu quarto, de chinelo, talvez, sentado na cama, conversando com o Senhor. O modo de falar, o modo de se portar muda. O grande desafio que o Senhor está começando a colocar aqui na questão da oração, nos atos de justiça, é que mesmo na oração eu posso ter a motivação errada. A motivação maior de agradar a homens do que agradar e ter um momento de relacionamento com o Senhor. É a primeira coisa que o Senhor está mostrando. Que a motivação muitas vezes das coisas que fazemos é errada. Ainda que seja uma coisa boa, uma coisa que é incentivada pelas pessoas. Vocês vão ouvir constantemente nós aqui incentivando vocês a terem um momento de oração, um momento de separação para estar conversando com o Senhor. Mas eu achei fantástico a questão do exemplo de Jesus na oração, que Jesus mostra que a motivação ela é tão importante quanto a prática da ação que eu estou fazendo. Se eu estou orando com uma motivação, com o coração errado de agradar a outros, eu estou orando de forma errada, eu estou orando para mim mesmo. Eu estou orando de forma pecaminosa, esquecendo do Senhor durante a minha oração. Esse é o primeiro, digamos assim, a primeira chilapada, a primeira bronca que o Senhor mostra. Que há pessoas que se preocupam com o que os outros vão achar, como os fariseus faziam. A ponto de orar em pé para receberem toda a honra e glória por estarem gastando tempo conversando com o Senhor. E aí o Senhor vai nos desafiar a ter uma prática de oração secreta, interna, conversar com o Senhor em secreto, para não deixar e permitir que o nosso coração se engrandeça, se orgulhe e seja exaltado. No versículo 7, continuando, o Senhor vai trazer um outro exemplo de uma coisa que na oração que não devemos ter.
E ele diz: quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a ele, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a ele. Jesus vai usar agora um outro grupo que fazia um outro tipo de coisa naquela época, e ainda hoje também, que era o uso de repetições de palavras, de frases, para orar. Então ele não se dedicava a entregar e pensar e orar no que ele estava falando. Ele escolhia uma frase e começava a orar. E aí eu estava lembrando de hoje de manhã, e eu quero que vocês abram lá em primeiro livro de Reis, para mostrar esse exemplo aí. Primeiro Reis, a gente viu hoje de manhã a história de Elias contra os 450 profetas de Baal. Versículo 26, primeiros Reis, primeiro livro dos Reis, 18, 26. Alguém pode ler, por favor? Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Obrigado. O escritor aqui está mostrando que os profetas de Baal passaram a manhã toda gritando: Ah, Baal, ouve-nos! Ah, Baal, ouve-nos! Eu achei interessante e engraçado, né? Porque parece que o Deus é surdo, né? Ou ele é meio besta, ele não ouve na primeira vez. Muitas vezes a gente tem essa ação, a gente fica repetindo como se fosse um mantra, uma frase ou um pedido que a gente quer muito, achando que o Senhor não ouviu da mesma maneira. Essa era a ideia que Jesus está criticando aqui dos gentios. Eles falavam repetidas vezes as mesmas frases, frases vãs e inúteis, com o intuito de simplesmente serem ouvidos, como se o Senhor não tivesse ouvido da primeira vez. E o interessante é que esse ato demonstra que eles não estavam preocupados se havia um Deus ou não, ou se ele ouvia, estavam ouvindo a sua petição ou não. A grande preocupação deles era de ser ouvidos, deles serem ouvidos. Senhor, o que eu quero é isso. Senhor, o que eu quero é isso. Senhor, o que eu quero é isso. Não importa se o que Deus quer é a mesma coisa ou não, se o Senhor tem outro plano para a minha vida ou não. A ideia é repetir até que a minha vontade seja feita. Não importa o meu relacionamento com o Senhor. Essa é a ideia que Jesus está mostrando que os gentios faziam. E aí, só para explicar, os gentios aqui do texto são todos aqueles que não eram judeus. Então nós seríamos os gentios aqui também. É muito comum isso. Talvez, não sei com quanto contato você tem com pessoas descrentes, mas uma vez eu fui num velório de uma avó de um amigo meu, ela era católica, e eu achei muito interessante a repetição que se faz de algumas orações, pedindo e velando pela alma, a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, como se o Senhor não ouvisse da primeira vez. A gente fica repetindo, como se fosse um mantra. Algumas culturas orientais também tem isso. Você pega um pensamento positivo e fica repetindo até que aquilo se aconteça. Essa é a ideia. Você não está preocupado com o que o Senhor acha, com o que o Senhor pensa, com o seu relacionamento com o Senhor. Você está preocupado com a sua necessidade, que ela seja feita e realizada. E o versículo 8 traz um contraste aí, digamos assim, uma repreensão muito dura que o Senhor faz. Ele fala que os seus discípulos, os seus servos, não deveriam orar dessa forma, porque o nosso Senhor, o Senhor da chuva, do trovão, como a gente viu hoje, Ele sabe de todas as nossas necessidades, antes mesmo que a gente peça. Ele é Deus, Ele é onisciente. E talvez você se pergunte: então por que eu devo orar? Acho que a grande questão desses dois versículos que o Senhor está desafiando é realmente o relacionamento que eu tenho. A motivação do meu relacionamento a fazer alguns pedidos ao Senhor. Por que eu tenho que orar por pão todos os dias? Ou pelo meu salário, pelo meu emprego? Porque muitas vezes a gente se esquece do Pai Nosso, vou falar rapidamente sobre isso,
de que quem nos sustenta no nosso serviço, quem nos supre, é o Senhor. A oração serve para isso, para nos lembrar e nos conectar com o Senhor que nos supre, nos lembrar quem é que nos sustenta. Por isso que nós devemos orar e ter um relacionamento com Ele. Mas o versículo 8 diz uma verdade fundamental: o Senhor é poderoso e Ele conhece todas as coisas antes da gente pedir. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Por isso a gente deveria se preocupar em não repetir frases constantemente a fim de ganharmos coisas. Nosso maior desafio na oração deveria ser ter um momento de relacionamento com o Senhor. Um momento de relacionamento com o Senhor. É difícil, porque normalmente a gente não está interessado nisso. A gente está interessado em cumprir um padrão de pedir as nossas coisas. Triste, mas é a verdade. Mas nesses dois casos que Jesus começa introduzindo aqui, Jesus mostra que as motivações do nosso coração e de nosso pensamento são super importantes no que a gente pratica. Isso inclusive nas nossas orações. Ter uma motivação e um pensamento errado é crucial para a gente fazer uma oração errada. É esse primeiro contraste que Jesus vai mostrar. A gente pode estar fazendo uma coisa que é boa, que é a oração, mas com a motivação de coração e pensamento errado. Ou querendo ganhar glória dos homens e ser visto pelos homens, ou simplesmente querendo ser ouvido e que a nossa vontade seja satisfeita. Assim, versículo 9, Jesus vai colocar um contraponto que é o que está ali. Qual é a prática da verdadeira oração? Jesus vai falar: vocês devem orar deste modo. É o comecinho do versículo 9. E diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É, como eu já disse, a oração mais conhecida talvez. Acho que depois de Salmos 23, esse deve ser o texto mais conhecido do mundo. Todas as pessoas provavelmente conhecem, é muito repetido. Esse é um modelo de oração que o Senhor quer nos ensinar e Ele dá. E aí, antes de começar, eu já vou falar que eu não vou explicar ponto por ponto do... Obrigado, meu querido, fez bastante água. Eu não vou explicar ponto por ponto da oração do Pai Nosso, senão eu vou estourar o tempo aqui hoje. Eu mesmo ia controlando. E também, para não ser repetitivo, e eu peço já desculpa aí para quem vem nos cultos de quarta-feira, porque eu sei que a gente já estudou a oração do Pai Nosso, né? E caiu para mim de novo, então vamos lá. Não brigue comigo, aí depois a gente conversa. É muito interessante a oração do Pai Nosso, eu acho ela muito bela. E ela tem dois aspectos dentro da oração que são fantásticos. As 4 primeiras petições, digamos assim, da oração do Pai Nosso, ela está totalmente relacionada com as questões com Deus, nosso olhar para o Senhor. E aí a gente vai ver isso daqui a pouco. As 4 últimas petições do texto, ela vai tratar do nosso relacionamento um com os outros, nosso relacionamento com a sociedade. A gente vai ver isso daqui a pouco também. É a questão do pão e tudo mais. Então ela é dividida nesses dois aspectos, um olhar para o Senhor e um olhar e pedir pelo nosso relacionamento um com os outros. Uma coisa interessante, que no culto de oração me perguntaram e a gente foi correr atrás, depois conversando com o Messias, parece que muitos creem dessa mesma forma. Então eu vou afirmar aqui, afirmar não, posso estar errado aqui, mas uma coisa interessante, que todo o Sermão do Monte, como a gente está vendo desde o começo, ele é um ensino de Jesus para os seus discípulos, para os cidadãos do seu reino. Desde o versículo 1 a gente viu isso.
Jesus está andando numa multidão, ao ver aquela multidão, ele se senta no monte e começa a ensinar essa multidão. Como ele está ensinando as atitudes, o pensamento, os aspectos, a moral do cidadão do reino, há um outro texto da Bíblia que a gente vê uma característica e uma similaridade que a gente consegue ver que são muito parecidos. Lá em Deuteronômio 6, e aí eu vou pedir para vocês abrirem lá em Deuteronômio 6, acontece a mesma coisa. Deuteronômio 6. A gente vai ler do 1 ao 9. Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Quem achar pode começar a ler. Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que te temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus mandamentos e estatutos que eu te ordeno, tu, teu filho, eu, filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te sucedam, e muito te multipliques, como te diz o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão como frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aí, obrigado. O Senhor Deus, quando a nação de Israel está para entrar na terra prometida, a nação que ele separou para ser a nação de sacerdotes e anunciar o seu reino às outras nações através de um viver santo, cumprindo as suas leis, está para entrar na terra prometida. E o Senhor dá esse capítulo de Deuteronômio 6 para Moisés, que o povo deveria memorizar essa parte. Até hoje, muitos dos judeus têm a partir do versículo 3 aqui até o 9, como a sua Shema, a sua oração que eles fazem diariamente. E muitos pais ensinam isso até hoje. Ouve a Israel, ensine, inculque no seu filho as palavras do Senhor, e você vai ensinar andando, sentado, dormindo, tudo, em todos os lugares. A ideia que o Senhor está dando aqui, talvez, com Mateus 6, e era essa a ponte que eu queria trazer, assim como o Senhor ensinou um aspecto de oração que a nação de Israel deveria orar, clamando ao Senhor para que Ele fosse o Deus da sua nação e se dedicasse ao ensino de seus filhos para que a próxima geração adorasse e honrasse ao Senhor, muitos comentaristas, muitos estudiosos, e eu acho que tem muito esse aspecto, Jesus está fazendo a mesma coisa. Está ensinando ao seu povo, aos seus escolhidos, ao seu povo santo, os seus servos, uma oração, um modelo de oração que deveria ser replicado. Não palavra por palavra, a gente não deveria repetir palavra por palavra, mas o conceito da oração do Pai Nosso, nós deveríamos memorizar, entender e implementar dentro da nossa oração. Acho que essa é a ideia que Jesus está querendo fazer aqui. Como cidadãos do reino, a característica da sua oração deveria ser nesse modelo, onde são pensados nos aspectos relacionados ao Senhor e os aspectos relacionados ao nosso relacionamento uns com os outros. Então vamos olhar aí rapidamente
cada aspecto aí da oração do Pai Nosso. A oração começa falando: Pai Nosso que estás no céu. E é interessante que Jesus mostra a primeira vez que uma pessoa, um fariseu, um mestre, usa o aspecto de pai para Deus. Não era comum para o judeu chamar o Senhor de pai. Era conhecido como soberano, como o Senhor da paz, o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos, mas não como nosso Pai. Jesus começa introduzindo na oração do Pai Nosso um aspecto interessante, um aspecto de relacionamento que o cristão desfruta. E a gente muitas vezes se esquece. Muitas vezes nós olhamos para o Senhor apenas como um Senhor santo que está separado e longe da gente, que não se relaciona muito com a gente, porque nós somos pecadores. A oração que o Senhor começa mostra que o nosso Deus, esse Deus santíssimo, poderoso, Ele é o nosso Pai. É o Pai Nosso, é o nosso papai. Uma questão de intimidade, de relacionamento. E é interessante, a Jéssica, a mãe dela é mãe solteira, né? E por muitos anos a Jéssica não entendia qual era o aspecto de ter um pai dentro da família. E foi estudando as Escrituras que ela entendeu o que é o papel de um pai dentro de um lar, qual é o modelo de um pai. O Senhor é o nosso modelo de pai para a nossa vida. Jesus começa mostrando isso. Que o Senhor é o nosso pai, aquele que cuida, que nos ama, que nos protege, que nos disciplina às vezes. O Senhor é o nosso pai. É um aspecto sensacional, que muitas vezes a gente só corre quando a gente passando por alguma dificuldade ou fez algum erro. A gente olha só para a bondade, mas o Senhor é o nosso pai. E ele não é interessante que uma das perguntas da quarta-feira foi essa: por que vai aparecer por diversas vezes na oração do Pai Nosso os pronomes no plural? É Pai Nosso. Por que eu não posso orar Pai Meu? Por que eu não posso orar pelo pão meu de cada dia? Isso é interessante, porque na oração Jesus está mostrando que os discípulos dele, os cidadãos do reino, os servos dele, se preocupam também uns com os outros. Ele não é só o Pai meu. O Senhor é Pai de todos aqueles que entregaram a sua vida para Ele. Ele é Pai de todos os que se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa fantástica. Quebra um pouco do nosso orgulho, às vezes, de ficar olhando apenas só para o nosso, para a nossa vontade, para as nossas necessidades, como a gente vai ver mais para frente quando entrar nos nossos relacionamentos. E Ele está no céu, Ele não está, Ele é um Deus santo, separado, as duas coisas estão juntas aqui. Como o Odir trouxe já no culto de oração, eu esqueci de falar, se você não está vindo no culto de oração e tem essa oportunidade, você está perdendo. Os estudos têm sido muito bom, o momento de comunhão também maravilhoso, até pizza já teve aí, o Wilson você perdeu, mas faz parte. Mas tem sido um momento gratificante disso tudo. E o Odir trouxe uma vez essa questão da transcendência e da imanência do Senhor. O começo do Pai Nosso mostra esse aspecto. A transcendência é um Deus que está longe, que Ele é santo, separado. Ele não consegue habitar no meio da gente, de nós que somos pecadores. Ao mesmo tempo, Deus é imanente. Ele está ao nosso lado. É uma coisa sensacional. Ele é o nosso Pai. O Pai de todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Os dois aspectos da superioridade, da grandeza do Senhor está nesse começo do Pai Nosso. A sua transcendência, o fato dele estar longe, e a sua imanência, o fato dele estar próximo, ao nosso lado, o tempo todo. E o texto continua: santificado seja o teu nome. E aí, não me perguntaram, mas quando eu estava estudando, eu fiquei pensando, por que eu orar para que o nome de Deus, que Deus seja santificado, separado do pecado? Faz o menor sentido. Deus já é santo, né? E como a gente já viu aí na quarta-feira, o aspecto que acho que Jesus está querendo trazer e mostrar, que nós deveríamos orar para que seus discípulos santificassem, vivessem uma vida de forma tão
tão verdadeira com o Evangelho, que o nome de Deus seria exaltado e santificado. Essa é a ideia de santificado seja o teu nome. Que as pessoas olhariam para os discípulos de Cristo e falariam, realmente esse é um Deus santo. Porque a forma como essas pessoas vivem demonstra santidade no seu caráter, na sua fala, na sua vida. Dessa forma nós santificaríamos, tornaríamos o nome de Deus santo para as pessoas que não conhecem ao Senhor. Essa é a ideia que o Senhor está querendo mostrar na segunda petição do Pai Nosso. É o segundo desafio. Deveríamos viver uma vida de santidade, que demonstre como o nosso Deus é santo. Venha o teu reino e seja feita... Não, venha o teu reino. Venha o teu reino é a questão de orarmos para que o reino do Senhor venha até nós. E que Ele venha e reine soberanamente, e a gente finalmente tenha descanso dessa vida de pecado, desse fardo realmente de pecado que a gente vive diariamente. Uma sociedade que está afundada no pecado. E é interessante, e vou repetir a pergunta que eu fiz na quarta-feira aqui. Quantas vezes na sua oração você orou para que o reino do Senhor venha? Para que o reino do Senhor, que o Senhor volte o mais rápido possível, para que a gente possa desfrutar da grandeza e da alegria de viver eternamente do lado do Senhor. Quando foi que nós oramos para que o reino do Senhor venha o mais rápido possível? Continuando, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Essa parte fala por si mesmo, né? A gente orar para que a vontade do Senhor seja feita na terra como é feita nos céus. E eu lembro que na semana que a gente falou sobre isso, acho que algum irmão acho que tinha passado por uma situação difícil no trabalho e a gente estava falando, às vezes é difícil orar para que seja feita a vontade do Senhor, porque muitas vezes eu quero que a minha vontade seja feita. O Senhor muda os meus planos, quebra o meu carro, eu sou assaltado, sei lá, ou algo do tipo, e eu falo, não, Senhor, eu não quero, não era esse o meu plano. A oração é que, Senhor, seja feita a tua vontade, tanto nos momentos bons e felizes, quanto nas tempestades que a gente passa na nossa vida. Seja feita a tua vontade constantemente, na terra e nos céus. É um baita desafio. E esses são os 4 aspectos relacionados com o Senhor. Para terminar, a gente vai ver os 4 aspectos relacionados com o nosso relacionamento uns com os outros. São as 4 últimas petições do Pai Nosso. O Senhor vai mostrar no versículo 11, que a gente deveria orar pelo pão nosso de cada dia nos dá hoje. É interessante, porque de novo o pronome aí está no plural. Nós normalmente oramos pelo pão da minha casa, não deixe faltar o pão da minha casa. E o desafio naquela quarta-feira foi isso, né? Olhar para as pessoas ao nosso redor, para os nossos irmãos que estão necessitados, pelos nossos vizinhos. É o pão nosso de cada dia. E acho que foi o pastor Henrique que falou que o Senhor derrama sua chuva sobre bons e maus. Mas a verdade é que a gente ora muitas vezes só pelas nossas necessidades, pela nossa vontade, pela minha necessidade. E é um desafio olhar para o próximo e orar para que o meu vizinho, para os moradores de rua, por exemplo, que diversas vezes não podem trabalhar, ou outras pessoas, e pedir um pão para que o Senhor sustente eles também. É um olhar diferente, parar de olhar para mim apenas, para as minhas necessidades, e olhar para a necessidade do próximo. Perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. É um outro desafio, porque a nossa tendência é não perdoar os nossos inimigos, as nossas dívidas. A nossa tendência é guardar rancor. Nós oramos ao Senhor para que Ele perdoe os nossos pecados, mas na prática a nossa tendência é não. Quando aquele irmão não se dobrar e me pedir perdão, eu não perdoo ele de jeito nenhum. E se puder, eu ainda piso no calo dele ainda, põe o pezinho para tropeçar. O desafio da oração do Pai Nosso é que a gente pede pelos nossos perdão pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados, porque a gente entende que a gente é falho.
Da mesma forma, a gente vai agir com misericórdia e perdoar as pessoas que estão nos ofendendo. É o ponto que Jesus vai trabalhar no 14 e 15, que eu já vou falar encerrando. O 13, não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Tem dois aspectos que muitos estudiosos vão falar, que é a questão de orarmos para que o Senhor não deixe que a gente ceda à tentação do nosso coração. Esse é o primeiro aspecto, de não nos deixe entrar em tentação, a gente não ser enganado realmente pelas tentações do nosso coração, e livra-nos do mal, entendendo que o Satanás e seus anjos, seus demônios estão agindo no mundo. Nós deveríamos orar para que o Senhor nos livrasse das situações que o maligno às vezes coloca. Ele já o faz muitas vezes sem orarmos, mas deveríamos ter esse cuidado de parar e orar para que o Senhor cuide realmente, nos proteja do nosso coração e do mal que está no mundo. O versículo 13 acaba, e aí eu não sei qual é a posição do dia do pastor, mas eu vou falar aqui, e se eu falar besteira dele, vai vir depois, ele corrige aqui. Provavelmente na sua Bíblia aí está entre colchetes, provavelmente, a minha versão aqui ele nem traz, tem uma versão que nem traz o restinho. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Por que está em colchetes aí? Porque em muitos manuscritos mais antigos não tinha essa parte. Muito provavelmente alguns escribas, depois que o texto foi escrito, lendo a oração do Pai Nosso, meditando, estudando, falando, não, acho que faz sentido colocar essa doxologia, essa adoração ao Senhor no final, essa ideia de doxologia. Então, muito provavelmente, muitos dos escribas colocaram e se tornou uma coisa padrão. Então, a gente não sabe se realmente no manuscrito original se tinha ou não. E aí eu não vou entrar no debate se é realmente ou não, se tem que deixar ou não. O que eu queria trazer é que, e lendo um dos comentários, João Calvino fala uma coisa muito interessante, que não importa muito se tem nos textos originais ou não, no sentido de que esse finalzinho do texto combina muito bem com a oração do Pai Nosso. A oração termina trazendo glória e louvor ao Senhor, mostrando que o reino, o poder e a glória para todos sempre é do Senhor. Pode até não estar no original, mas combina bem com essa oração. Então fica para vocês estudarem e depois decidirem se faz parte ou não. O fato é que ele exalta de uma forma muito bela o final da oração do Pai Nosso. E é uma verdade escrita em toda a Bíblia. O reino, o poder e a glória são para sempre do Senhor. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Por fim, meus irmãos, eu quero terminar, e agora sim, eu lembrei agora. Mas essa é terminando mesmo. É os versículos 14 e 15. Desculpa, eu lembrei de uma figurinha que o pastor mostrou. Ai, esse pastor é terrível. O 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Na primeira leitura, numa leitura rápida, talvez você ache que o texto está entrando em contradição. Porque se você for pensar e afirmar que o texto está falando que eu só vou ser perdoado pelo Senhor se eu perdoar o meu irmão, eu vou ter problemas com versículos e textos como o de 1 João 1,9. Alguém sabe de qual? Se confessarem os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Nos purificar. Estou enferrujado, preciso voltar meu boi de nariz. Mas é interessante, é um texto que vai, na teoria, contra esse ensino daqui do Pai Nosso. Então, o que Jesus quis dizer com esses dois últimos versículos aí relacionados ao Pai Nosso? Como eu já disse, acho que tem a ver com o versículo 12. O servo do Senhor, o cidadão do reino de Cristo, ele vai procurar viver uma vida que siga o modelo que o Senhor está mostrando. A pregação do Sermão do Monte de Jesus mostra isso.
que o servo do Senhor, em diversos aspectos, ele tem característica, uma visão, uma moral totalmente diferente do mundo. E não faria sentido eu gastar tempo orando e replicando o modelo da oração do Pai Nosso, pedindo perdão pelos meus pecados, se eu não perdoo aqueles que me ofendem. Nesse sentido, Jesus está mostrando no 14 do 15 que é contradizente, é inadequado você falar que você perdoa e pedir perdão pelos seus pecados ao Senhor, mas você não pratica o perdão, não pratica o ato de perdoar outras pessoas. Porque quando a gente para pensar e olhar a nossa vida, a gente percebe que constantemente, diariamente, nós pecamos contra o Senhor. E nossa atitude na oração é nos rendermos, clamarmos com misericórdia e perdão do Senhor. Mas quando a gente age de uma forma contrária com as pessoas que nos ofendem, nós estamos demonstrando e vivendo uma vida que é diferente do que a gente está pregando. Nós clamamos e pedimos perdão para o Senhor, reconhecendo que a gente falha constantemente, mas na hora de perdoar, nós não queremos perdoar, nós endurecemos o nosso coração e decidimos muitas vezes não perdoar. O versículo 14 e 15 está mostrando esse aspecto da pessoa que pede por perdão ao Senhor, mas ela não perdoa o seu próximo. Ela não entendeu o verdadeiro evangelho. Ela não entendeu que diariamente o Senhor deveria nos punir com a morte, uma morte eterna, uma separação eterna. Mas ainda assim, graciosamente, o Senhor nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Graciosamente, o Senhor perdoa todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados. É contraproducente, é incoerente o fato de, às vezes, a gente não querer perdoar as pessoas que nos ofendem. É como o cidadão daquela parábola que eu já disse aqui, que devia milhares de dinheiros para o rei, pede para ele perdoar, ele perdoa, e o seu conservo tem uma pequena dívida, ele não perdoa. Essa é a incoerência que o Senhor está mostrando aqui no Pai Nosso. Que a gente às vezes não quer praticar o que a gente pede ou o que a gente fala e ensina. Assim Jesus termina mostrando que o cidadão do reino, ele tem uma característica diferente. E isso às vezes é demonstrada perdoando aqueles que nos ofendeu, mesmo sem ter recebido aí um pedido de perdão ou ter visto uma mudança diferente. Isso é interessante, porque isso está conectado com a nossa oração, que pedimos. Você conhece a sua oração diária, você provavelmente pede constantemente perdão pelos seus pecados. Mas às vezes a gente é incoerente não querer agir da mesma forma com outros. Terminando, a pergunta de reflexão que eu quero encerrar essa noite é: qual tem sido a nossa motivação ao dedicarmos tempo para orar? Que é o que Jesus desafia no Sermão do Monte. A nossa motivação tem sido receber a aprovação dos outros, ser visto e invejado pelos outros, constantemente ser ouvido, independentemente se o Senhor está de acordo com a vontade do Senhor, do que é exposto nas suas Escrituras? Qual tem sido a motivação da nossa oração? Tem sido uma oração hipócrita, que não leva em consideração o Senhor? Se você fosse fazer uma análise das motivações do seu coração, das suas orações, você diria que a volta do Senhor, que os ideais do Senhor são a razão principal dos seus pedidos? Essa tem sido uma das razões principais dos seus pedidos? Você diria que se importa tanto com os outros, a ponto de orar pela necessidade dos outros, e não só de orar, mas de agir também para suprir as necessidades? Nós temos nos esforçados para orar por perdão, por perdoar as pessoas que têm nos ofendido, demonstrando assim a mesma atitude e ação que o Senhor tem para conosco, de nos perdoando constantemente. Quem é o centro da motivação das nossas orações? É o Senhor ou é eu mesmo?
Seria você e as suas necessidades, eu e as minhas necessidades, ou o Senhor? Quem é o centro principal das nossas orações? As motivações do nosso coração e do pensamento, elas são importantes, muito importantes, até mesmo na nossa oração. Vamos orar? Vamos pedir para o pastor orar, e depois ele já sobe. Senhor, nós te louvamos por ouvirmos a exposição da tua palavra nesta noite com tanta clareza, nos motivando a orar da maneira realmente correta, da maneira, ó Deus, que agrada ao Senhor, Pai. Deus, nos livre de sermos como os hipócritas, nos livre de que as nossas orações sejam como as dos gentios, mas que nós possamos realmente nos dirigir ao Senhor da maneira correta, da maneira que lhe agrada e da maneira realmente, ó Pai, que teremos a certeza de que o Senhor ouvirá e atenderá de acordo com a sua vontade as nossas orações, ó Deus. Pai, que as petições da oração do Pai Nosso, assim chamada, possam fazer parte também do nosso cotidiano, Deus, e que nós possamos aprender a usar cada uma delas da maneira correta e que através disso possamos exaltar o Teu nome na prática correta também daquilo que oramos, ó Deus, que não apenas falemos, mas que possamos de fato viver de acordo com aquilo que oramos e falamos, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que ela realmente possa encontrar lugar no nosso coração e que haja em nós realmente um desejo de procurarmos viver através da Tua palavra de maneira que venha trazer glórias ao Teu santo nome. Por meio de Cristo, nosso Senhor, é que oramos. Amém. Obrigado, irmão Fábio, pela mensagem. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. Vou convidar aqueles que podem ficar em pé. Vamos entoar o último hino desta noite.